para que Deus possa ser glorificado, nós temos que estar de cabeça erguida, temos que estar vitoriosos. Estar vitorioso não quer dizer não ter problemas, não ter sofrimento, não passar por problemas e situações difíceis. Estar vitoriosos e ser vitoriosos é você saber que em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as batalhas da vida, você será vencedor, porque você está escondido na sombra do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo há consolo, há conforto. No esconderijo do Altíssimo há proteção e há provisão. Quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, habitando em nós, nós temos tudo o que nós precisamos para vencer o maligno, para vencer as tentações, para vencer o mundo, para vencer os problemas deste presente século e tempo. Para isso nós temos que ficar no Senhor. Gostaria de ler o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Tiago, irmão do Senhor, apóstolo de Cristo, está finalizando sua carta. A carta de Tiago não é uma carta muito teológica, ela é uma carta prática, de praticidade do dia a dia. Ele traz orientações práticas de como viver, de como ser cristão, de como agir. E ele está terminando o capítulo 5, e ele diz que temos por felizes os que perseveraram firmes. Por quê? Porque Deus não tem prazer na alma que recua. Deus não tem prazer naqueles que abaixam a cabeça, que voltam, que vão para trás, aqueles que param no caminho, aqueles que não insistem ou não permanecem. Nós bem sabemos que Deus prova a nossa fé, mas Deus prova a fé do cristão, do ser humano, mediante a fé e o tempo. E para você manter a sua fé ao longo do tempo, com toda a longanimidade, você tem que estar perseverando. E você só consegue perseverar se você estiver firme. O que é firme? É algo inabalável. Firme é algo que não tem como você tirar do lugar. Não tem como, por exemplo, eu tirar essa parede do lugar. Ela está firme, ela está bem consolidada. Assim deve ser a nossa fé e confiança em Deus, consolidada. A Bíblia nos diz que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, com isso nós entendemos duas coisas: o soberano, o eterno Criador do universo, Ele é real, Ele é vivo. E se Ele é real e vivo, Ele está atuando em todo o tempo. E nós sabemos que aqueles que o buscam serão galardoados. Galardão é recompensa, mas a recompensa não é para os crentes, a recompensa não é para os que vão na igreja toda semana, não é para quem tem carteirinha de membro de alguma igreja ou instituição, não. O galardão, a recompensa é para os que buscam a Deus, que buscam a sua face continuamente. Você só consegue buscá-lo continuamente se você perseverar. Se eu fizer um propósito com Deus, vou buscar o Senhor durante um mês, e na primeira semana eu parar, todo o meu trabalho vai por água abaixo, porque eu não perseverei. E melhor do que não ter um propósito, e pior do que não ter um propósito, é você ter um propósito e quebrá-lo no meio. Por isso que a Bíblia exorta que não faça voto de tolo. Se você votares alguma coisa ao Senhor, cumpra o teu voto. Porque assim como Deus é um Deus de palavra, Ele diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. E eu não posso mentir
mentir para Deus ou tentar enganá-lo, porque isso não é possível. Deus é santo e justiça, e Ele requer de nós santidade, compromisso, relacionamento. Deus já deu tudo o que nós precisamos ao nosso dispor. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão ao nosso dispor, mas nós só iremos tomar posse se nós formos firmes no propósito. Por isso, principalmente no culto de clamor, de consagração, libertação, cura divina, quando você vem para a casa de Deus, você tem que vir com um propósito. Porque Deus não vai responder orações vagas. Chegando lá eu vejo que eu vou orar e Deus abençoa. Não, irmãos. Deus tem um propósito. Deus não faz nada à toa ou em vão ou por acaso. E assim a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se nós devemos imitar a Deus como filhos amados, e Ele é um Deus de propósito, logo nós temos que ter um propósito. E o nosso propósito é ter um início, meio e fim. Nós começamos no propósito, no início dele nós sabemos como vai ser. O final nós sabemos, mas não sabemos a trajetória. E aí 90% das pessoas desistem do propósito na metade dele. É quando o caminho se parece mais difícil, onde parece que está distante o que eu preciso, o que eu quero, o que eu busco. Mas se nós formos perseverantes, igual Jó. Jó foi um homem que perseverou, passou por grande provação, passou por problemas que nós jamais passamos, mas ele foi fiel a Deus e perseverou. E a Bíblia diz, e Tiago ressalta em sua carta, que Deus mudou a sorte de Jó, porque Deus deu tudo em dobro para Jó. Porque Deus ele é rico em misericórdia e compaixão. Logo, nós entendemos que se Deus é rico em misericórdia, e a sua misericórdia dura de geração em geração, a misericórdia de Deus faz com que Ele nos trate não da forma que nós merecemos, porque somos falhos, errôneos e pecadores. Se Deus nos tratar conforme nós merecemos, nós seremos fulminados, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nós não merecemos. Se nós não merecemos, logo não é por mérito que eu vou alcançar a vitória. A minha bênção não depende das minhas obras, depende dele. O que ele requer de mim é compromisso, ser firme, porque a vitória vem dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não sou eu. Não é nós faremos junto, não. A nossa força, não. É na força do Senhor. Tanto é que se você quer ficar forte, você quer ter força, fortaleza no seu coração, você tem que agradar quem? A Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria que é a nossa força. Não é a alegria da igreja que é a nossa força. É a alegria dele. E posso te falar do que Deus se agrada? Você quer ver Deus alegre? Obedeça a sua palavra. Viva uma vida de propósito. Firme. O que é ser firme e perseverante? É mesmo quando todos dizem que não vai dar, você fala, vai dar. Porque a última palavra é Deus quem nos concede. Quando o homem diz que não, e Deus diz que vai, continua, persevera. Mas eu não estou vendo nada acontecer. É aí que Deus trabalha. Quando você vê as coisas dando muito certo, começa a se atentar. Porque Deus não anda na lógica humana, Deus não precisa do auxílio humano. Ele não trabalha no tempo do homem, mas no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito. E Deus faz coisas que aos nossos olhos parece que não fazem sentido, mas o que nós estamos vivendo eu posso não entender hoje, mas amanhã eu vou compreender. Só que para eu compreender as coisas de Deus, eu tenho que abrir os meus olhos espirituais e entender as coisas que estão acontecendo. Para você abrir seus olhos espirituais e compreender a situação da sua vida, você tem que estar em Deus, lendo a palavra, meditando nela, orando, buscando a Deus e
tendo um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado, porque senão nós caímos em dois extremos. Um extremo que vai achar que tudo é demônio, tropecei, é o diabo. Nossa, perdi o emprego, é o diabo, tirou meu emprego. Ah, minha mulher não quer falar comigo, é o diabo. Não, moço. Ou também nós corremos o risco de ir para o outro extremo, achar que tudo é normal. O mundo está virando de ponta cabeça, não, tudo é normal. Não, assim mesmo, isso aí acontece. Não tem nada a ver. Não, você está vendo coisa onde não deve. Cuidado. A Bíblia manda nós sermos sóbrios e andarmos vigilantes. O diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor, fugindo como leão, querendo devorar. Só que nós temos a proteção. Nós lemos hoje no Salmo 91. Assim como o pastor Marcos falou que ia ler o Salmo 40, que foi lido, eu tinha separado o Salmo 91, caso eu fosse ler a palavra oficial do dia. E o irmão Wilson leu o Salmo 91. Isso quer dizer que o Espírito Santo está testificando a sua palavra para nós. E o Salmo 91 nos garante que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Se Deus dá ordem aos anjos para te livrar nos caminhos, isso quer dizer que nos caminhos existe tropeço, existe guerra, existe batalha. Só que muitas vezes, quando nós estamos atentos, vigilantes, confiantes no Senhor e em oração em espírito, nós conseguimos detectar que algo espiritualmente está acontecendo e nós clamamos o sangue de Jesus e Ele nos dá livramento. Mas por muitas vezes as pessoas desavisadas, aquelas pessoas que não estão atentas ao que está acontecendo e acham que tudo é normal, é natural, é isso mesmo, essas pessoas caem em laços e aí os dardos inflamáveis do inimigo o acertam. Ele começa a ser atingido. E nós temos que entender que se nós estamos numa guerra espiritual e o mundo espiritual é real, logo existe uma batalha onde eu tenho que estar vigilante 24 horas. O inimigo de nossas almas, ele não fala para mim assim, ó, às 9 horas da noite eu vou te perturbar, eu vou lançar um laço à meia-noite contra a tua vida. Não, ele simplesmente vai usar pessoas, coisas, lugares, situações para te atingir. E se nós não estivermos apercebidos, nós caímos. Se nós não vigiarmos, nós cedemos. A Bíblia diz: vigiai e orai. Ora, a Bíblia, que é infalível e a palavra de Deus, ela me ordena, me exorta a vigiar antes de orar. Porque se eu orar sem vigilância, não vai ter sentido. Eu tenho que estar só, vigilante, entender o que eu estou fazendo, entender o que está acontecendo. Quando você começa a fazer o mapeamento do que está acontecendo, está entendendo o que está acontecendo na sua vida, você fica mais firme, você fica mais tranquilo, você já sabe o que está acontecendo. Normalmente, quando você passa por uma situação, uma experiência que você já viveu, e você já sabe, eu sei o que eu devo fazer para sair dessa situação, porque a experiência vai trazer a você o conhecimento. E por você ter conhecimento, você já sabe como lidar com a situação. Espiritualmente não é diferente. Existem muitas situações que às vezes eu não vivi, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo heróis da fé que viveram essa situação. E eu sei que se eu agir como eles, eu vou ser vitorioso. E uma dessas situações é o que nós lemos aqui na carta de Tiago, a história de Jó, que perseverou mesmo sendo bombardeado por todos os lados pelo diabo, pelo inimigo. Ele não cedeu, não blasfemou contra Deus, mas perseverou até o final, onde Deus o exaltou soberanamente, dando tudo em dobro, fazendo-o feliz, bem-sucedido. Com isso nós entendemos que para sermos felizes, bem-aventurados, devemos ser firmes e também perseverantes. Não é um culto que vai mudar a sua vida, não é o clamor
que resolveu todo o problema. É a constância do clamor, a constância da busca. Buscar, irmãos, não é só eu pedir uma vez. É buscar, você está constantemente buscando, pedindo, clamando, suplicando. E aí, quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você clama, mais próximo de você a vitória vem. Por isso, nós temos que entender que há um processo, e eu tenho que viver esse processo. Eu não posso cortar nenhuma etapa desse processo, porque eu corro o risco de me distanciar do que eu estou aguardando, da vitória, da minha bênção. Por isso que Deus nos coloca em situações onde nós não temos alternativa. Deus ama colocar o homem numa situação onde ele não tem alternativa, porque enquanto você tem alternativa, você vai buscar ajuda no homem. Eu preciso de ajuda, quem vai me ajudar? Será que o pastor Marcos? Será que o Valmir vai poder me ajudar? Vou ligar para o Vilso, será? Mas aí Deus me coloca numa situação onde não tem mais ninguém para me ajudar. Eu estou isolado, sozinho, numa terra distante, sem telefone, sem dinheiro, longe de todo mundo. Quem que eu vou buscar? Ergo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí quando você busca Deus, porque você não tem alternativa humana, Ele mostra para você que quando você buscar Ele, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele começa a te dar vitória, Ele começa a mudar a sua situação, Ele começa a mudar de dentro para fora, te trazendo o quê? Experiência. Existem muitas coisas que Deus quer falar aqui com você, mas Ele quer que você busque para Ele falar. Porque o que vem fácil, Ele vai fácil. Muitas vezes não damos valor. Existem muitas experiências que Deus quer dar a cada um de nós, mas para isso, se eu apenas ouvir ou ir em algum lugar buscar uma fonte e receber, eu não vou saber como lidar com isso. Mas quando eu busco em Deus, Ele antes de te dar, Ele prepara. É mais ou menos assim, irmãos. Nós somos vasos, irmãos. Só que nós somos vasos falhos, errôneos. Somos pecadores. Por muitas vezes deixamos as coisas de Deus por coisas pequenas. Por muitas vezes damos crédito ao que as pessoas falam. Por muitas vezes deixamos o nosso medo dominar, ou deixamos nos levar pelas circunstâncias. E aí, irmã Maria, nós somos vasos que não estão preparados, vaso quebrado, rachado. E aí eu venho para o culto, eu venho buscar a Deus e quero que Deus encha um vaso rachado. Irmãos, Deus é soberano, Ele é santo e é sábio. Se Deus encher, irmão, um vaso rachado, o que vai acontecer? O azeite vai esparramar, vai espalhar, não vai ter proveito. Aí o que você faz? Você vem para a casa de Deus, que é a olaria de Deus. Aí aquele te quebra, te amassa. Aqui ele vai te moldando, põe mais barro, mais água, te amassa e faz de você um vaso novo. Depois que você está um vaso novo pronto, aí ele te enche do azeite. Se ele ainda não te encheu, é porque ele ainda está te amassando. E se ele já te amassou, prepare para ser enchido. Nós buscamos a Deus, irmãos, mas para sermos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz para não nos embriagarmos com o vinho, porque o vinho te deixa tonto, o vinho te tira da concentração, mas deixar-nos encher do Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo te encher, ele não tira a sua sobriedade, muito pelo contrário, ele te enche de dinamis, poder, unção, virtude. Quanto mais ele te enche, mais forte você fica. E quanto mais forte você fica, mais você consegue lidar com as situações e adversidades deste tempo presente. Aleluia. E Deus quer que todos nós sejamos cheios dele.
cheios da sua presença. Oh, glória a Deus. Mas o segredo do Senhor e os mistérios de Deus são para aqueles que têm intimidade com Ele. Mas se eu não tenho intimidade com Ele, comece a ter. Busca Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe ninguém pelo CEP, onde ele mora, se o bairro dele é mais chique ou não, se a conta bancária dele é mais gorda ou não, se ele tem mais grau de instrução ou não. Deus não está preocupado com isso, porque Deus olha e contempla o nosso coração. Um coração contrito e quebrantado não desprezará a sua voz. O Senhor não despreza. Por Ele não fazer acepção e não desprezar, Ele nos ouve. E a Bíblia diz que se Ele nos ouve, o apóstolo João diz: em tudo o que pedimos, sabemos que segundo a vontade dEle, Ele nos responde, Ele nos concede o que pedimos. Então esta noite é noite de nós clamarmos, suplicarmos, pedirmos a Deus para que Ele nos dê a vitória. Mas que vitória, Jorge? Eu não sei o que é melhor para mim, o que eu devo pedir, como devo pedir. E aí eu vou contar um segredinho para vocês. Deus não está preocupado se você sabe pedir ou não. Sabe por quê? Porque Deus não observa o que você fala. Quando você entra na presença de Deus, Ele tira um raio-x da sua alma. Ele já sabe qual é o seu problema. Ele já sabe qual é a sua dor. Mesmo que você fale que a dor está no lugar errado, Ele já sabe o seu diagnóstico. O problema dela não é o que ele acha que é o que está realmente acontecendo. Às vezes você pode chegar no hospital e fala para o médico: olha, eu estou com uma dor aqui na coluna. O médico tira a radiografia e fala: bobinho, mal sabe que é uma pedra no rim, ele achando que é a coluna. Não é verdade? Não acontece? Nós achamos que o diagnóstico é um, mas o exame vai mostrar que é outro. E devido a sintomas parecidos, nós se confundimos. Muitas vezes você está focando tempo e energia no problema errado. Mas Deus sabe qual é o problema real e qual é o remédio correto para o seu problema. Por isso que Deus não está preocupado se você sabe orar ou não. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, porque nós não sabemos, nós achamos que o problema é um e Deus fala: não, o problema é outro. E como Ele é soberano, conhece todas as coisas, sabe de tudo, o que Ele falar é o melhor. A vontade dEle é a melhor. Os planos dEle é o melhor. O que Ele faz é o melhor. Então nós devemos tão somente aceitar a obra dEle, a vontade dEle, o querer dEle, a palavra dEle. Na condição de servo, nós abrimos o coração, pedimos: Senhor, me ajuda. A oração que Deus mais atende é a oração de clamor do desesperado, porque o desesperado não está preocupado em falar palavras bonitas, ele só fala: Senhor, me ajuda. E Deus sabe o que ele precisa. Glória a Deus. Deus vai direto na ferida. Não se preocupe, porque Deus quer que você derrame o seu coração perante Ele, com sinceridade, sem dar desculpa para Ele. A primeira oração que nós temos que fazer antes do clamor é de arrependimento, é de perdão. Senhor, me perdoa, eu sou negligente, eu sou falho, muitas vezes eu dou desculpas, eu não sei o que é melhor e tomo decisões errôneas, mas eu me entrego totalmente a Ti, para que o Senhor, da Tua maneira, no Teu jeito, no Seu tempo, haja na minha vida e me conceda a vitória. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. As coisas contribuem, mas não da minha forma, da forma dele. E como que ela contribui? Até as coisas ruins contribuem, sim, porque tudo que acontece na nossa vida tem um caráter didático. Deus nos ensina através das situações, das provações e das tribulações. Mas não que Deus queira judiar de nós, nos ver sofrer, não. Deus quer nos ensinar que para eu ser firme e perseverante, eu tenho que passar por situações onde eu tenho que estar sozinho, eu, a situação e Deus,
para eu mostrar para Deus que realmente eu confio nele. É muito fácil eu cantar falando que eu abro mão de tudo por ele quando tudo está bem e quando tudo está difícil. Será que eu realmente abro mão de tudo por ele? Será que a minha fé é a mesma? Nós provamos a nossa fé quando nós estamos em momentos difíceis. Na adversidade nós descobrimos tudo. Se eu sou fiel mesmo a Deus ou não. Na adversidade nós descobrimos quem ama de verdade. Sabe por quê? Porque quando você tem dinheiro, saúde, você tem amigo, tem bons relacionamentos, tem muita gente para te bajular, para estar do seu lado. Mas quando você está na dificuldade, quando você está na necessidade, somente quem te ama vai estar do seu lado. E aí eu falo para você, quem te ama é Deus. Em todos os momentos Ele vai estar conosco, falando, persevera, aguenta mais um pouco, vai firme, está chegando a vitória, está chegando, não desista, não olha para trás como a mulher de Ló, continue andando, vai caminhando, vai para uma terra que eu te mostrarei, é lá que eu vou te abençoar. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver, você precisa crer. Não andamos por vista, mas por fé. Fidelidade a Deus, pelo que cremos e não pelo que vemos. Então não se preocupe se você acha que não está acontecendo nada. Você pode até achar que não está acontecendo nada na sua vida, mas algo está acontecendo. E Deus tem o maior prazer de dar bênção e vitória para o homem. Por quê? Porque Ele ama o homem? Sim, mas esse não é o maior motivo porque Deus vai me abençoar e me dar vitória. O maior motivo pelo qual Deus quer te ver de cabeça erguida, triunfante, é porque o nome dele vai ser glorificado. Deus faz todas as coisas para que o nome dele seja glorificado no Filho, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus quer que nós vivamos uma vida plena, vida em abundância. Vida em abundância é plenitude de tudo. Com isso, eu alerto mais uma vez, não estou dizendo que não teremos problemas, que não teremos dificuldade, mas em meio aos problemas, nós teremos o alívio, o socorro bem presente no momento de angústia. Deus estará conosco para nos dar vitória. A diferença é que com Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Um corredor, uma pessoa que corre uma maratona, quando ela está saindo para correr, ela não sabe se vai ganhar. Ela se preparou, ela tem foco e objetivo. Agora ela vai correr, mas ela não sabe se vai ganhar ou não. A mesma coisa acontece com o nadador. Ele vai para a piscina olímpica, vai nadar com outras pessoas. Ele quer ganhar, vai se esforçar para ganhar, mas ele não sabe se vai ganhar. Não é a mesma coisa com o cristão. Eu sei como eu estou saindo, irmão. Não sei como vai ser o meio da história, mas o final, para quem persevera, é o que? A vitória. Creia no Senhor Jesus, porque quem crê em Deus é mais que vencedor. Isto é ter vitória, é você ter fé firme, inabalável, sabendo que pode levar o tempo que for, pode acontecer o que for, mas aquele que prometeu é fiel para